Com vocês, a dramaturga Mônica Santana. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Audrey. Boa noite, público. Embora sejamos nós aqui, mas por conta do conteúdo digital, será necessário falar no microfone. Então, tem uma voz que me pergunta coisas, é isso? Mônica, como é o procedimento? Quando você começou a escrever ficção? Então, acho que foi muito cedo, acho que foi criança. Eu tenho uma memória bem pequena, lá pelos 5 anos, da minha professora dizer, eu sentada contando histórias para minha professora. Então, aos 6, quando eu aprendo a escrever, né, e ler e escrever, eu já escrevi algumas coisas, né, nada demais, mas eram ficções, eram histórias que eu chamava de novelas e que eu encenava dentro de casa para poucas pessoas e ficava ali. Sempre teve uma relação muito direta entre escrever e fazer, né? E fazer aquilo que eu tinha escrito, como acontece até hoje, desde guria. No seu processo de escrita, o que é que vem primeiro? O tema ou a história? Varia. Varia. Quando as primeiras coisas as primeiras coisas que eu escrevia, né, principalmente na adolescência e nos 20 e poucos anos, escrevia bastante conto. Os contos, eles ficavam me atormentando, assim. Às vezes era uma frase e essa frase ficava ali na minha cabeça, martelando. Aí, às vezes, começava a se formar uma imagem que ficava ali, aquela imagem perturbando até sentar e escrever. E aí saía o jorro, né, o fluxo do texto. Nesse trabalho, Isto Não é Mulata, e no meu outro, no solo anterior, Aprendizagem, existe uma temática, existe alguns pontos de interesse, mas são escritas que se deram não no modo de eu sentar no computador, escrever, ou com papel escrever primeiro e depois ensaiar, né, ir para a sala de ensaio. O que acontece nesses 2 trabalhos que vieram à cena foi que eu fui para a sala de ensaio, comecei a improvisar com o corpo, e do corpo o texto foi surgindo. Então, nesses 2 casos, o tema veio primeiro, a história e o encadeamento depois. Mas nos contos e outros textos, né, que estão na gaveta, o fluxo é diferente. É de outro modo, assim. Numa conversa com a escritora Conceição Evaristo, chegamos à conclusão de que as ficções existem para preencher lacunas deixadas pela realidade. Para Mônica, para que servem as ficções? As ficções, eu acho que tem isso de preencher lacunas. Tem preencher lacunas, mas às vezes eu acho que tem um convocar encontros, espelhamentos, provocar espelhamentos, sabe? Eu fico lembrando de personagens que me fisgaram na vida e que me levaram a escrever. Eu lembro que lá pelos 18 anos, quando eu li Crime e Castigo, de Dostoiévski, eu fiquei muito perturbada com o personagem central do livro, porque é um livro totalmente perturbador, assim. E
E me gerava tantas inquietações aquele personagem, e eu percebia... E é um personagem que tem muito de monstruoso, mas também muito de uma pessoa comum, assim. E aí eu ficava pensando nesses espelhamentos, né? De como a ficção, e muitas vezes também o absurdo que ela provoca, vira um pouco um espelho para você reconhecer coisas que você também não vai confessar para ninguém, que você, a depender da natureza do personagem, né? Como esse que eu estou falando, que é um personagem que mostra como qualquer sujeito comum, dentro de determinada situação, pode se tornar um assassino, né? Um outro livro, que eu acho que foi um dos livros de leitura recente que me gerou esse arrebatamento, foi o Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora nigeriana. E Americana tem a personagem Ifemelu, que é exatamente isso. Ao ver Ifemelu, e eu fiquei... É um livro robusto, né? São umas 500 páginas. Ifemelu me espelhava muito, e eu reconhecia em Ifemelu as vozes de várias outras mulheres negras que eu conheço. Um certo tipo de ironia, um certo tipo de jogo, o espelhamento da realidade, né? Certas situações que ela coloca, que só mulheres negras que sabem como é, né? A situação do processo de alisamento do cabelo, do trançar o cabelo, das várias conversas que se dão naquele momento quando você está ali, horas a fio, colocando a trança na gorra super miúda, que leva pelo menos umas 5 horas nesse processo. Eu acho que a ficção pode provocar esses espelhamentos, esses reconhecimentos. Mas sim, acho que também pode acontecer das lacunas, de trazer aquilo que ainda, não sei se impensado, mas que não foi dito, né? Pode ser o que não foi dito, ou pode ser o que foi dito, já foi dito muitas vezes, e é prazeroso, mesmo sabendo que a história é aquela, mas é prazeroso ouvir aquela história de novo, contada de outro jeito. Elisa Lucinda, em um depoimento aqui no Melanina Acentuada, disse que o pacto entre o espectador e o leitor, e o autor da obra, se consolida quando ambos não duvidam mais da ficção estabelecida na cena. E para você, no que consiste o pacto com o espectador? Olha, acho que depende há pactos e pactos, né? Hoje a gente tem uma pluralidade de teatros, de lógicas de teatro e pactos que são engendrados, né? Então, sim, tem circunstâncias que a gente... certos tipos de teatro que o prazer da fruição e do jogo é esse, né? De você gerar um pacto com o espectador, já que aquela água que eu jogo de um copo pode ser o mar, pode ser a chuva, pode ser... E a pessoa enxergar isso, né? Mas tem circunstâncias de teatros que geram processos de estranhamento, né? Onde a potência está justamente do espectador estar vendo determinado jogo e ali você introduz uma coisa que, opa, é uma quebra. E o espectador fica, quebrou aquilo que estava vindo, né, que estava fluindo. Por exemplo, dentro disso no Mulata, eu faço uma coisa... o tempo todo eu brinco com algumas situações, com quebras, com gerar quebras. Porque nesse pacto, o que me interessa é quebrar estereótipos ou coisas que estão... Há muito tempo se pensa daquele jeito,
né, sobre nessa questão aqui, que é a mulher negra. Então, por exemplo, depois que eu desempenho uma determinada função, né? Vai que as pessoas não viram ainda, então não vou entregar o jogo. Mas eu faço uma determinada ação, não falo, até então eu não falo coisa alguma. E lá pelas tantas, depois de fazer algumas ações que me colocam no lugar de uma mulher de determinada função social, eu começo a falar francês. E eu fico um tempo falando francês. E é muito engraçado perceber o desconforto do putz, ela vai ficar falando francês a peça inteira, que droga, que roubada essa que eu fui entrar. E aí eu jogo português. Nessa lógica aqui, a brincadeira é buscar quebrar. Você pensar que é uma coisa e eu vou quebrar com outra. Pode ser que seja esse o pacto. Mas, sim, acho que... Eu lembro de um professor que eu tive na graduação em jornalismo, que se chama Monclar Valverde. E Monclar falava, que era nas aulas de estética, ele falava disso, né, do pacto do espectador com a obra. E que é muito ruim, no pensamento que ele construía, ele dizia que era muito ruim quando o espectador se sentia traído. Quando você, espectador, fez um pacto com aquela obra e aí vira uma outra coisa que não é mais aquele pacto. E aí ele acha que nesse caso existe um problema de execução. Bom, já se passaram alguns anos dessa aula de Monclar. Eu entendo o que ele fala, mas eu entendo que no tempo de hoje a gente faz essas brincadeiras de quebra de pacto são possíveis para gerar determinado efeito. Não sei se eu fiquei falando muito cabeção, gente, me perdoe. Se eu viajei na maionese. Então, o pacto de Mônica com o espectador vai se formatando ao longo da dramaturgia na cena, no acontecimento. Sim, é isso. É uma boa síntese, acho que é isso. Nesse trabalho, é essa lógica. Como se fosse um jogo que a gente vai virando coisas, né? Talvez a regra seja isso, se tornar-se coisas diferentes. Mônica escreve na escrivaninha do escritório, em cima da cama, na cozinha, ou no shopping center, acessando o Wi-Fi. Dando aquela roubadinha no Wi-Fi. Eu escrevo mais na cama. Hoje, eu escrevo mais na cama, o que gera, às vezes, questões na belíssima cervical. Mas eu escrevo mais na cama porque o escrever sentada na mesa tem costumado ser trabalho, né? E aí a escrita mais criativa, mais da fluidez, ela se dá na cama. E eu fiquei tentando durante um tempo fazer a história do caderno, né? Que todos os cursos, todas as oficinas que eu já participei, sempre falava que você tem que estar com seu caderninho para capturar as ideias que saem ali. E aí, hoje eu tenho dificuldade de escrever coisas maiores em caderno. O caderno realmente virou esse lugar de capturar uma ideia, uma frase, uma imagem, para desenvolver no computador, onde eu acabo escrevendo, fluindo, né, o pensamento mesmo. A escrita ficcional de Mônica tem endereço certo já na escrita? Ela já escreve pensando para teatro, ou para cinema, ou para televisão, ou para livro? Ou ela percebe isso depois? Dos textos
que eu fiz pensando para teatro, eu fiz pensando para teatro mesmo. Eu fiz pensando na cena, na ambiência, e no tom da fala, já muito desenhando, e por ser atriz, pensando o jeito de falar e criando umas rubricas já meio imitando Nelson Rodrigues. As rubricas de Nelson Rodrigues são deixar... Mas é isso, né? Porque eu vi na cabeça uma imagem de como é que... e tal, enfim. Os textos que eu fiz pensando para teatro foi meio nessa... Foi realmente pensando na linguagem teatral, né? Nas características que ela tem. Mas os contos, eu nunca consegui terminar. Eu já começava os romances que nunca terminei. E nem sei mais onde estão perdidos aí nos HDs da vida. Os contos... acho que sempre tiveram uma questão de uma mistura, uma coisa meio embrincada, de haver componentes de uma linguagem poética, de um certo lirismo, mas engraçado, né? Até a pensar como, ok, não sou tão jovem, mas boa parte do fluxo de escrita já foi dentro do universo da existência do blog, né? Então, eu nunca corri atrás de formatar um livro, né? De juntar coisas para organizar um livro. Então, os blogs que eu tive ao longo da vida foram os espaços onde as escritas foram sendo atiçadas, atiradas. Somente uma vez eu fiz roteiro para a vida e acabei somente uma, na época de jornalismo eu filmei, que depois perdi na vida, e fiz um outro, na verdade, um roteiro para um conto de Clarice Lispector, que foi uma obsessão durante um tempo, né? Tanto que o meu primeiro solo, aprendizagem, e foi foi minha pesquisa de mestrado, era investigando o universo de Clarice. Então, eu fazia tudo pensando em Clarice, né? Roteiro, pensava no roteiro, desenhava coisas pensando em Clarice. E o solo pensando em Clarice. Clarice me atormentou durante um tempo da vida. Já despachei ela. Nas suas ficções, você se esconde ou se revela? Eu acho que eu me revelo. Agora me passou pela cabeça assim, todo mundo se revela, não. Não vou ser categórica, quem sou eu para dizer isso? Todo mundo se revela. Mas eu acho que a gente revela, não que... Sim, eu me revelo, mas também revelo uma ficção sobre mim também, né? Eu revelo uma ficção sobre mim, no sentido de que Mônica não agiria de tal modo por uma série de questões morais, culturais, sociais, etc, etc, etc. Então, não é necessariamente Mônica, mas sim, um ponto de partida, né? Um pensamento, uma voz, um reconhecimento. Eu acho gostoso jogar com isso. E esse jogar com biografar-se e ficcionar-se que rola, né, nos processos de escrita. Lembrando, as vozes dos professores começam a aparecer na cabeça da gente, né? Quando a gente está nesse momento aqui agora. Eu lembrei de uma professora que eu amava assim, as aulas dela, que é Evelina Reusel, que é de letras. E foi minha professora de literatura dramática durante um tempo na vida. E a Evelina falava que toda escrita é biográfica. Não somente toda escrita, mas toda obra é biográfica. Que tudo que a gente produz diz
de nós, né? Diz da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa forma de ver o mundo. É um certo tipo de representação do que somos, né? E, puxa, quando eu ouvi isso, sintetizou, resumiu o que eu achava que eu percebia com os meus desenhos, porque eu desenho também. Os desenhos sempre são essas imagens que estão, às vezes, tem uma diferença no meu caso com o desenho e com a escrita. O desenho é aquilo que eu não consigo traduzir, que eu não consigo falar. É um sentimento que não está resolvido, não está nem organizado, porque a escrita pede pelo menos algum tipo de organização, né? A palavra pede um certo tipo de organização, que no caso da imagem, pelo menos comigo, eu me descomprometo. E os dois têm esse dado que eu não vou mentir, sim, sempre sou eu. Que pode ser meio né? Sempre sou eu, mas sou eu nessa diferença, né? Nesse criar, nesse poder inventar também o que eu seria. Mônica, quando criticam suas ficções, te inquieta o coração ou te inquieta a cabeça? Menino, olhe, talvez por ser uma pessoa com... Eu comecei a mostrar tudo muito tarde. Então, né, tirar, especialmente os textos. O texto, engraçado, o texto me incomoda muito ler algo, quando às vezes acontecia de... Todas as vezes que eu pensei antes, né, peguei algum texto meu, compartilhar com amigos, para ler, para ver se a gente ia montar, fazer alguma coisa, todas as vezes me dava uma gastura enorme ouvir as pessoas lendo um texto meu. A sensação que eu sempre tive é de estar nua na frente dos outros. Pesadelo. Talvez por isso também foi mais fácil conseguir levar a cabo, eu fazer a minha escrita, né? Porque, enfim, acho que já era outro processo. Mas eu ainda não tive, pelo menos não chegaram nos ouvidos. Doido isso, que às vezes isso rola aqui, né? Às vezes você faz as coisas, você não ouve muitas críticas negativas. O que chega muitas vezes, as pessoas chegam para falar com você diretamente, do que aquele texto provocou nelas, e quase sempre de modo positivo. Até o momento dos dois trabalhos né, que foram para o palco, ainda não chegaram aos meus ouvidos críticas mais ferozes, já seguiram algumas pontuações do que precisa fortalecer alguns aspectos de dramaturgia, mas sempre não me gerou inquietação no coração, não. Ainda não. Mas é porque, não que eu acho que é porque, é incrível, ninguém nem fala mal. Não, acho que não é isso, não. Acho que a gente tem essas coisas não chegam no seu ouvido. Acho que às vezes as pessoas falam em outros espaços e não chega até você, eu acho. Pelo menos tenho a impressão de que pode ser assim. Até mesmo, né, por exemplo, o espaço do blog, que era onde os meus textos mais poéticos, crônicas, contos ficavam. Hoje eu não tenho escrito tanto, assim. E quando escrevo, fica no caderno, em casa. Não estou mais com blog. As pessoas que escreviam no blog, escreviam nessa perspectiva do espelhamento. Então, às vezes eu até ficava agoniada, ninguém fala da forma, né, da linguagem. Às vezes eu fico sem saber se
se está bem engendrado, se está bem escrito. As pessoas falavam das reverberações nelas, o que, claro, é isso que eu falei antes, né? É um espelhamento. Mas não sei se não chega a ser uma crítica. É isso, chegaram um pouco as críticas. A primeira morada das ficções de Mônica são as gavetas ou as pessoas? As gavetas. As gavetas. Eu só comecei a escrever para blog porque eu achava que ninguém ia ler. Aí eu achava, joga lá. E aí depois eu fui vendo que as pessoas leem. As pessoas leem. Aí as pessoas escreviam. É isso, aí tinha essa história dos espelhamentos, dos comentários que vinham, de muitos espelhamentos. E é isso, eu sempre tive muito incômodo de ver alguém lendo algo que eu escrevi na minha frente. Enfim, era incômodo demais. Então, às vezes eu mandava de modo que eu não pudesse ver, entendeu? Porque ver a pessoa lendo me dá muita agonia. Não gosto de ver. Para a dramaturga Mônica, o que é mais verdadeiro? A ficção ou a realidade? Uau, que pergunta. Pô, né? Depende, é horrível, né? A pessoa vem com a resposta, depende. Por quê? Aí, sei lá, o que é que separa mesmo, né? Em alguns casos. Disso que eu falo, que eu falei antes, do biografar-se, desse ficcionar, dessa escrita que acaba sendo si, mas que você escreve muitas vezes coisas que estão dentro, monstrinhos que estão dentro de você, que você escreve para você se salvar também, né? Eu vou vomitar isso para eu poder seguir em frente. Eu vou botar isso para fora para eu poder respirar e ser uma pessoa melhor. Por exemplo, eu lembro de um texto que eu escrevi há uns 10 anos atrás, que era uma mãe, era meio que uma Medeia. Ela matava os filhos. Ela não aguentava mais. Ela matava os filhos. Ela matava os filhos e isso aliviava. Eu realmente acho que eu não sei. Eu realmente acho que hoje, às tais horas, aqui, quase 8 horas, né? Quase 20 horas do dia 21 de julho, eu acho que eu não sou essa pessoa. Mas espero realmente não ser essa pessoa. Mas alguma coisa a gente precisa matar. E que a gente mata numa escrita, né? Alguma coisa a gente precisa afogar. Alguma coisa a gente precisa salvar. Alguma beleza a gente precisa revelar. É ficção, mas é a ficção ajustando a realidade. Para você continuar sendo uma pessoa bacana, potente. Quando, por exemplo, Isto Não É Uma Mulata. Eu lembro que a primeira pessoa que assistiu um ensaio, onde eu estava construindo todo um bloco, onde eu faço uma situação de invisibilidade, um certo tipo de invisibilidade que Mônica nunca viveu. Naquela condição subalterna, porque eu nunca ocupei aquela função subalterna. Mas eu sei o que é invisibilidade dentro dos espaços onde eu já estive, onde eu estou. É outro tipo de invisibilidade, mas é um tipo de invisibilidade que você fica assim, às vezes... Ei, eu existo! E as pessoas não te veem. Então, é outra, mas sou eu também. E jogar aquela invisibilidade em cena cura as minhas invisibilidades. E eu acredito que cura outras invisibilidades da vida real. É isso, eu acho que
que as ficções podem curar as realidades. E por isso, eu não sei se uma anula a existência da outra. Ok. Mônica recebe um convite para um jantar no mesmo dia, no mesmo horário. Você iria jantar com a ficção ou com a realidade? Eu ia jantar com a realidade, né? Mas aconteceu uma vez que Paula Alice, que é uma dramaturga, amiga, atriz, diretora, me propôs um jantar para eu ir com a personagem. Então, era ela com a personagem dela, que foi toda criada em cima dos poemas de Ana Cristina César, e eu com a minha personagem criada em cima do romance de Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. E o público que foi jantar, né? E lidar com essas duas loucas. E era isso, foi um jantar muito divertido, porque era essa brincadeira, né, desse limite de eu ficar pensando o que Lori faria ao ouvir, que era a personagem, o que Lori faria ao ouvir essa frase, que era diferente, talvez, do que Mônica fizesse. E às vezes eu percebia isso, né, de Mônica tá traindo Lori, ou de Lori tá traindo Mônica, ou de ter uma figura ótima que Mônica queria cantar, que estava ali no jantar, mas, pô, eu tô com Lori, sei lá que Lori faria isso. Foi um jantar que colocou em crise, né, esse limite da realidade, personagem junto com tudo sobreposto. Foi legal. Mônica, o diretor de teatro tcheco, Julien Frizerat, disse que a realidade tem sido tão invasiva na linguagem que ele tem usado cada vez menos a metáfora nas suas obras e se utilizado mais da realidade nua e crua nas suas ficções. Em que lugar ainda mora a metáfora na sua escrita? Eu gosto da metáfora. E eu acho que a metáfora dá uma aliviada, né? Especialmente nessa realidade, na crueza mesmo. Eu acho que a metáfora, ela pode aliviar em alguns casos e ela pode torcer, assim, beliscar, onde precisa ser beliscado. Eu acho que eu uso muito metáfora. Especialmente quando é uma escrita mais... Não, mentira. Eu uso o tempo todo metáfora. Por exemplo, esse outro trabalho, Aprendizagem. Como foi um trabalho onde, assim como isso não é mulata, essa escrita ela vai acontecendo no corpo, né? Eu acho que são trabalhos onde o texto acontece a partir de situações que o corpo e a sala de ensaio provocam. Então, eu colocava na situação que a personagem ela chega numa festa onde ela não conhece ninguém, e é um extremo desconforto de estar ali. E aí ela vai criar um ser extremamente... Ela veste um personagem da extrovertida, que ela não é. E aí eu crio um jogo nessa extroversão, em todas as inconveniências de uma pessoa que se força a ser extrovertida, mas que não é, e que fala coisas, comete, né, algumas gafes e tal. E aí eu criei uma coisa de tirar a perna e ficar meio que saci, né? Meio que numa perna só. E a outra perna escondida, e esse salto que não consegue se equilibrar, está com salto, além de estar numa perna só está no salto. Metaforizando essa dificuldade que ela está. Não sei nem se caso é uma metáfora ou se é uma metonímia, fiquei agora na dúvida. As pessoas melhores com língua portuguesa me dêem um desconto. Enfim, então,
eu acho que é um signo que ele coloca, ele chama, convoca mais para aquela realidade que eu estou querendo, né, destacar ali, que é esse estar inseguro, né, esse equilíbrio precário que todos estamos ou já estivemos em algum momento, né? Todos sabemos o que é em algum momento a gente ter que se equilibrar num salto, numa perna só. É isso. Não sei se eu respondi. A dramaturgia de Mônica é feminina ou masculina? Olha, nessa hora, de novo, né, vem a voz de uma galera falando. Porque é feminina porque eu sou uma mulher e eu escrevo, sim, a partir do meu ponto de vista, do meu lugar no mundo, que é um lugar do mundo de uma mulher. O que não determina que quem vai lidar com o que eu escrevo, que só quem pode ler ou só quem pode assistir são mulheres, né? E aí por que eu digo que vem a voz de uma galera? Porque veio aqui na cabeça, de novo, eu disse que eu já me livrei dela, mas eu não me livrei dela, eu tô falando dela pra caramba, que é Clarice. Clarice alguns personagens, alguns romances ela escrevia assumindo uma voz masculina. E ela dizia que ela assumia uma voz masculina e performatizava esse narrador, homem, porque ela dizia assim, bicho, se eu for escrever assumidamente com a minha voz de mulher, isso vira literatura feminina, e literatura feminina é um pedacinho da livraria, né? Ele é um lugar muito específico e quase sempre alguns degraus abaixo da literatura, né? Que é colocar a literatura o homem heterossexual branco. Enfim, mas então, ao mesmo tempo, eu acho que é importante colocar alguns marcadores, né? Eu acho que eu escrevo do meu lugar de mulher negra, de mulher heterossexual negra, que escreve a partir desse meu lugar no mundo. O que não significa que isso reduz o que eu escrevo para apenas um grupo acessar. Eu acho que por quê, né? Porque eu acho que essa questão nunca é a questão dos homens, por exemplo. Um escritor, ele não pensa se ele está escrevendo na voz, não sei, né? Me corrijam, você que escreve, Audrey, é homem. Mas eu não acho que é uma questão, né? O homem, especialmente se é um homem branco, hétero, não é uma questão. Ele, inclusive, pode assumir vozes femininas nos seus textos, sem com isso ferir, transformar, alterar o lugar da produção dele. Enfim. Qual o momento que Mônica tira o texto da gaveta? Eu devia ter tirado mais, acho que eu tiro pouco. Porque tem coisas que eu acho que... Tem textos que eu acho que... Tem um texto, por exemplo, que eu fico incomodada assim, pô, eu não corri atrás de fazer esse texto acontecer. E é um texto que eu acho ele politicamente importante. Então, é por exemplo, que eu acho que eu preciso colocar debaixo do braço e compartilhar e voltar a trabalhar e tal. Mas eu acho que os textos que eu coloquei no lugar de pelo menos compartilhar
era um texto onde eu ficava... Era um texto que eu achava assim, poxa, eu acho que esse texto precisa falar para mais pessoas. E no caso desses 2 trabalhos, eu acho que são textos, como são textos que estão no corpo, escritos no corpo, são textos que tiveram que acontecer, né? Tiveram que não puderam ficar na gaveta, porque não dá para colocar o corpo na gaveta. É isso. Mônica, se você tivesse só um nome para dar como influência na sua escrita, um nome. Pessoa, coisa... Pessoa, coisa, é uma pergunta que eu posso fazer para você. Você não vai responder? Ó. Pessoa, coisa. Ah, tanto faz. Eu gosto da ambiguidade. Eu sempre escrevi pensando em desdizer o que eu disse, ou colocar sentidos que pudessem ser múltiplos. Acho que isso começou bem cedo e, sem dúvida, quando a primeira pessoa que eu fui mostrar meus textos foi uma professora de português, uma das primeiras. E aí ela me falou, você tem que ler Clarice. Falando demais dela. Enfim, tem ela também. E nela eu reconheci essa característica, nela eu espelhei, tive um espelhamento de e espelhamento de enxergar aquilo que eu fazia, talvez sem tanta técnica. E eu percebi nela, fui aprendendo nela esse jogo o tempo todo de dizer e desdizer, dizer e desdizer. Isso virar uma escrita em rasura, uma permanente rasura. E me interessa isso de não fechar, de não fazer coisas que sejam fechadas. Então, o ambíguo, o polivalente, o que puder trazer múltiplos sentidos me interessa e é uma coisa que eu percebo. Eu acho que eu acabei não dando uma palavra, deu um monte, né? Foi mal. Não, mas o espaço de escrita de Mônica, ficcional, é um espaço de debate ou de afirmação? De debate. Eu acho que é de debate. Me interessa quando cada um vê uma coisa. E quando vai construindo junto uma conversa. Eu acho que é potente ser debate, ser provocação. Por exemplo, nesse trabalho na Mulata, é um trabalho político. Sim. É político, é feminista. Sim. Tem um grito ali, né? É a afirmação de uma voz, por um lado, mas vários jogos de negação para propiciar um debate, né? Para propiciar uma discussão, para propiciar um sacudir alguma coisa, um incômodo que seja. E acho que quando você está diante de uma obra que é uma afirmação, e uma afirmação muito fechada, ela não... Bom, sei lá. Eu acho que obras fechadas em afirmações, às vezes elas não abrem campo para se colocar em perigo e colocar o espectador em perigo junto com ela. E incômodo, e em debate. E você, mas eu não acho que é assim, eu acho que é assado. E gerar um jogo. E acho que essa é a potência do debate, né? De não fechar. Mônica, para além do que você já falou até agora, para que você escreve?
Menino, vou dizer, eu escrevo para me salvar, para me curar, para ser uma pessoa mais legal, para ser uma pessoa melhor, e para convocar quem está lendo comigo a fazer esse processo de salvar. Eu acho que a arte a gente quer, não é salvar o mundo, primeiro a gente quer se resolver algo e quer provocar, tentar colocar o outro nesse exercício de resolver alguma equação, alguma coisa. Porque eu acho que é isso, né, que eu estou falando o tempo todo. Acho que os processos artísticos muitas vezes nos colocam diante de espelhamentos, de autoconhecimentos. E esse exercício de autoconhecimento é um exercício de ir se remendando, né? E se ajustando. Buscar ser mais alguma coisa bacana, né? Acho que é isso. Agora a gente vai abrir para a plateia fazer alguma pergunta para o seu trabalho, sobre sua escrita. Mesmo que não tenha lido nada da Mônica, baseado nas palavras que ela colocou para a gente aqui, nessa noite, se alguém tem algo a perguntar. Gente, eu achei que você estava lá. Que louca, Audrey. Tá vendo? Que medo. Tá vendo? É a ficção. Tá vendo, gente? É a ficção sonora. Ficção sonora. Né? Olhando para lá. Nesse momento a gente pergunta, a gente coloca a pergunta para a plateia, baseado na conversa que a gente teve, né, nas respostas que você deu. Que provavelmente isso pode provocar na plateia outras perguntas e aí a gente abre esse espaço para quem está aqui perguntar ou sobre o seu trabalho ou sobre suas ideias colocadas aqui, né? Temos algumas pessoas, basta pegar o microfone, não precisa falar o nome, é só perguntar mesmo, ele está meio no escurinho. Ela quase que nem está vendo a gente, porque ela está bem, quase que sozinha, né? É para ela ficar mais à vontade. E a gente também. Boa noite, Mônica. Parabéns pelo trabalho. E eu gostaria de um conselho. Qual conselho você dá a pessoas que pretendem também trabalhar com dramaturgia? E quais pontos fortes você acha que a pessoa deve colocar em prática? Assim, qual conselho que você dá? Olha, eu acho que a primeira coisa é faça, escreva. Escreva, né, o exercitar. Eu acho que a coisa mais importante é fazer, né? E fazer primeiro sem essa... Deixar o filho nascer, para depois ir criticando e ajustando ele. Então, o exercício do fazer, do revisar, do olhar, do voltar, mexer um pouco, claro. Mas permitir que saia. Se você for melhor resolvida que eu, que não tenha problema de dar para as outras pessoas lerem, faz esses exercícios de compartilhar, né? Com pessoas que você confia, pessoas que você... Acho que essa coisa da confiança é importante, né? Pessoas que podem estar disponíveis para trocar com você, acho que é uma coisa. Acho que ler sempre, ler, ver coisas, né? Hoje eu estou com menos tempo e mais chata. Mas quando eu era mais jovem, eu assistia absolutamente tudo. Eu ia para o teatro, sei lá, 3, 4 vezes na semana. Eu assistia muita coisa. Isso foi me dando um entendimento sobre a linguagem, né?
sobre a linguagem, sobre as formas de dizer, tanto o que era dos jeitos bacanas, dos jeitos não tão bacanas. Então, esse exercício de estar em contato com a linguagem. Eu li muito poucas peças, mas eu assisti bastante coisa. Então, isso me deu um certo entendimento sobre a linguagem. E ler coisas diversas, né? Ler o que cai na mão da gente. Muitas vezes as outras linguagens da leitura, né, outras linguagens não, mas os outros gêneros, eles nos provocam também possibilidades de dramaturgia, né, de dizer coisas. Então, esse exercício do fazer, do escrever, do experimentar, junto com o ler também. O estar com os olhos curiosos. Ler né, texto, mas ler obras de arte nas mais diferentes expressões. Alimenta a nossa possibilidade de criação. Obrigada. Mônica, o espetáculo de amanhã que você vai apresentar, você escreveu na cama, como você falou no início da entrevista, ou você escreveu durante a construção da cena no palco, na sala de ensaio? Foi assim, foi na sala de ensaio. Porque eu até... um ano antes de eu começar a ensaiar esse nome Lato, eu fazia parte de um coletivo de dramaturgia, que era o Birosca. De dramaturgia, onde a gente se propunha a... Cada dramaturgo ficava com um dia da semana e a gente escrevia coisas naquele dia da semana. Então, meu dia era o domingo. Então, eu fiz algumas cenas, construí alguns textos, pensando no que viria a ser Isto Não é uma Mulata. Então, eu já estava pesquisando. Mas nada do que eu escrevi eu usei. Porque comigo acontece, tanto em aprendizagem quanto Isto Não é uma Mulata, acontece uma coisa que é de eu ir para a sala de ensaio e buscar alguns estímulos corporais e deixar vir um texto ali que é meio improvisado, e esse texto, com o tempo, eu ia ajustando, aprimorando, melhorando, até chegar, na verdade, o roteiro, né, a escrita, vem só no final do processo. Ambos foi assim. Então, por exemplo, Isto Não é uma Mulata, o lugar onde eu ensaiava era um lugar muito sujo. Eu precisava, todos os dias, fazer uma faxina antes de começar a ensaiar. Aí veio a abertura do trabalho. Porque aí veio raiva de eu ter limpado tudo e estava tudo imundo no dia seguinte. E cadê o material de limpeza? E aí percebendo aquela situação prática, né, da vida real, física, me fez pensar naquela função que é desempenhada por um número enorme de mulheres negras ainda, que convivem cotidianamente com aquela circunstância. E até então, o que eu tinha pensado antes de abertura, né, do que eu tinha escrito, não tinha nada a ver com isso. E eu acho que a experiência física trouxe uma potência que o lugar da escrita sentada na cama não tinha a mesma força. Que eu acho que esse processo do ensaio com o corpo, com as coisas, né, fisicamente trouxe. Eu estou pensando numa outra coisa, começar um outro trabalho. Mas eu noto isso, eu acho que só vou conseguir de novo se eu me trancar numa sala de ensaio e começar a deixar as coisas fluírem. Porque a sensação que eu estou com isso, aquilo que eu falei no início, né, que às vezes ficam umas ideias que ficam ali atormentando, esperando eu parar para poder fazer. Eu estou um pouco começando a entrar assim com um outro trabalho, mas que de fato eu ainda não consigo transformar em palavra, que precisa ir para o corpo primeiro para eu conseguir transformar em palavra. Mais uma pergunta? Pode ser sem o microfone? Oi, Moniquinha. Gabriel, tudo bom?
Oi, Gabriel. Então, Acho que agora eu tô te vendo. Agora, você quer dizer então que o seu método de trabalho é o ator-criador, né? Aquele que vai usando os elementos cênicos, os elementos que você tem e vai compondo a sua cena, né? Sim. E não necessariamente você é uma atriz que trabalharia com roteiro ou direção. É isso? Ou isso foi especificamente neste trabalho? Isso foi especificamente nesses 2 trabalhos, porque fiz parte de grupo antes, né? Fazia parte do Vila Vox antes. E lá era outro processo, né? Em alguns momentos esse texto veio primeiro, em alguns momentos esse texto foi sendo construído colaborativamente. Teve um processo que eu escrevi textos em casa, que eu acabei não participando, né? Eu escrevi algumas cenas e que junto com outros atores e dramaturgos também veio gerar, que é o Castelo da Torre. Então teve processos de diferentes formas, né? E tem os textos que estão na gaveta, que são textos, né, que primeiro tem uma arquitetura ali pensada, mas que ainda precisam tomar voz, corpo, né, com as pessoas. Esses 2 trabalhos, esses 2 solos, de fato, foi eu me identifico muito com essa lógica do ator-criador e de estar nessas diferentes assinaturas sobre a obra, né, na atuação, na concepção da cena, na criação da dramaturgia. Para mim funciona. Eu me sinto potente, me sinto mais. Eu gosto de ter. Eu me sinto mais criativamente potente do que com o jogo ou com o outro. Inclusive, agora eu estou começando a fazer parte de um processo que está sendo conduzido por Raíssa Bonfim e estou com outras pessoas. E aí eu vejo isso, né, o que já, depois de 2 processos que eu tive trabalhando sozinha e nesse lugar, de eu pensar o que é que eu vou fazer na sala de ensaio, de eu pensar depois o que eu vou dizer, de eu olhar, tirar, botar, trará, estar na mão de outra pessoa é esquisito, mas é bom também, porque é importante, eu percebo que eu estou sentindo falta também do jogar, do jogo que vem na sala de ensaio. Né? Oi? Se colocar nessa situação, né? Se colocar e lidar com a imprevisibilidade que o encontro proporciona. Sim. Porque esse lugar de fazer tudo sozinha tem uma certa zona de conforto também. E quando você falou de Fenomenologia da Recepção, aquele livro lá de Monclar, Sim. de Monclar, que é um estudo, na verdade, sobre Merleau-Ponty, né? Sim, exatamente. Que é um machado na cabeça da gente que fez comunicação. E que é como você pensa as pequenas crises estéticas que se dão tanto nas obras de arte quanto na vida, né? Que é, por exemplo, você estar dentro do ônibus e passar alguém cantando Edson Gomes, e naquele momento você é catapultado para um lugar. Para outro lugar. Quando você está pensando os seus textos, e eles são íntimos, são pessoais, afinal de contas é uma pessoa quem está fazendo, você leva em conta como o seu público pode reagir àquilo, porque o público é a quarta parede que está sendo rompida, e você, no teatro principalmente, você falou que você escreve pensando no teatro, né? Então você tem essa reação imediata. Você pensa no público, o primeiro você faz e depois você vai depurando como o público primeiro pode. Primeiro eu faço e depois vou ajustando. No caso desses 2 trabalhos que foram os textos que foram para a cena, claro, tem momentos que você vai deixando fluir. Depois, você precisa fazer, não só no texto, mas no conjunto, o processo de edição, né? Do que fica. Eu já tive processos de alguém dizer lá pelas tantas, não se preocupe com o público. Baby, fazer teatro é se preocupar com o público. Você tem que pensar sobre os signos que você está utilizando em cena, sobre a inteligibilidade daquilo que você está falando, não é? Se preocupar no sentido de agradar. Mas se você está criando, construindo uma comunicação, você tem que se preocupar com o que é que você está utilizando para poder estabelecer essa comunicação. Por exemplo, teve uma coisa que eu fiz num dado momento em Isto Não é Mulata, que depois eu tirei.
porque eu pensei, isso não vai me ajudar. Eu fiz durante, né? Eu já estava apresentando, e aí eu li um texto, eu não vou lembrar o nome do autor agora, porque eu tenho esse... eu li um autor chamado Achille Mbembe, e eu estou pronunciando errado, não é um problema. Porque esse bem, eu nunca sei como é que esse M junto, nunca sei como é que é o certo de falar. Mas, enfim, ele trazia uma reflexão, ele dizia o seguinte no texto dele, que quando a gente... É uma discussão filosófica política, que eu quis jogar no trabalho, mas na vez que eu joguei, nossa, foi um problema. Porque ele fala, quando a gente tira a responsabilidade das elites africanas sobre o processo da escravidão, né, sobre os longos anos de escravidão, a gente tira, até nisso, o protagonismo das populações africanas. E houve uma elite que continua no poder e que se favoreceu durante 4 séculos de processo de escravidão. E aí, eu botei lá uma frasezinha, não lembro como era a frase, mas eu botei uma frasezinha dando essa alfinetada. Aí veio um angolano assistir. E teve debate. A angolana ficou possessa. Ela ficou muito indignada. Que é bom também, é uma provocação. Era uma provocação. O espetáculo é todo feito de provocações. Mas eu optei por tirar porque eu pensei, nem sempre eu vou ter debate. Nem sempre eu vou ter condição de dialogar. E essa indignação que ela teve afastou ela do conjunto do trabalho. Claro que eu não quero fazer um trabalho para todo mundo concordar e sair feliz o tempo todo, não é isso. Mas tem um momento que você pode perder ali. Que é isso que eu fiquei pensando, assim, colocar essa crítica sem ter condição de desenvolvê-la pode ser problemático. E aí, não sei se... Eu não vou poder fazer um longo texto sobre isso, porque isso não é uma tese, é um espetáculo, é uma frase. Então, tirei. Me alonguei na resposta, desculpa. Porque eu falei demais também, agora eu falo só a última coisa. Ainda que se movam os 3, a gente não se move da gente, né? Já disse o Hilda lá. E você falou que quando você escreve para não se afogar. Uhum. Você não usou o termo, mas tinha água, eu pensei nessa metáfora na hora. O que você falou, inclusive, que seu texto qual a sua proposta, qual a sua intenção? O que seu texto não é? Menino, como é que sabe? Olha, me veio aqui uma coisa. Eu não faço nada que seja um fechamento. Porque eu acho que fechamento, você fecha faz uma coisa muito fechada. Que ao longo da nossa vida, nossa história, os fechamentos roubaram nossas possibilidades de humanidade. Então eu não quero fazer nada que seja tão fechado, que roube possibilidades diferentes de olhares e possibilidades... A pluralidade. Eu gosto disso, de fazer coisas que possam ser abertas. E é isso, eu acho que eu não faço coisas fechadas. Eu acho.